Seja muito bem-vinda, vocês, minhas benditas, que estão aqui comigo, participando desse novo projeto. Hoje está começando um projeto lindo, o Pode Bem Dizer. E eu quero, assim, começar com uma entrevista muito linda, muito especial, com a minha amiga. Olha, tanta história linda que nós temos. Depois vocês vão saber um pouco, porque não dá para contar tudo, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu quero muito poder ser muito abençoada com a sua vida e poder abençoar você com as nossas convidadas que virão. Hoje, então, eu quero apresentar para vocês nada mais, nada menos do que a minha amiga, a Débora. Débora, muito obrigada, minha amiga, por você estar aqui comigo nesse primeiro Pode Bem Dizer. E eu quero, assim, que seja um dia também muito especial. Eu quero que você conte também um pouquinho desse projeto, como foi para você ter me incentivado a estarmos aqui. Você como primeiríssima, conta pra gente. Você pode se apresentar e vamos começar. A honra é minha de estar aqui fazendo parte desse projeto lindo e que abençoará muitas pessoas, assim eu creio. Sim. Eu sou Débora Vanessa, eu sou amiga dessa bendita linda, como ela disse, muitas lindas histórias. E hoje eu vou falar um pouquinho da Débora profissional, como que ela se formou como profissional, e tudo tem um contexto, tudo tem uma história, né? Sim. Então vamos saber um pouquinho dessa história, porque não dá para Não dá pra apresentar ser tudo. tantos anos e tantas histórias em um único podcast, um único Pode Bem Dizer. Isso. Então, aqui nós queremos bem dizer todas as histórias, nós queremos bem dizer a sua história, Débora, porque nada foi fora, nada ficou fora do controle do nosso Deus, mas assim, eu creio que são histórias lindas, né, que nós vamos viver aqui, e é um prazer enorme. Eu quero te agradecer pelo incentivo, falando mais uma vez, porque eu estava adiando esse projeto já há quanto tempo? Alguns anos. Já, eu acho que uns 3 anos. Sim. Gente, há 3 anos que esse bebê, esse projeto estava para nascer e estava, ó, mas hoje é o grande dia. Nascendo. Nascendo hoje esse grande dia. Vamos fazer um tintim, Débora? Olha, vamos fazer um brinde ao Pode Bem Dizer. Vamos lá, sem mais delongas, porque todo mundo quer saber muita coisa linda. Eu tenho umas perguntinhas aqui e eu vou levando aqui para que a gente possa desenvolver a nossa história, a nossa primeira história do Pode Bem Dizer. Eu quero que você fale quem é a Débora. A Débora sou eu. A Débora é uma mulher determinada, sonhadora e que tem por objetivo ajudar. Se não for para ajudar, eu sempre falo, é uma frase minha de efeito. Se não for para ajudar, atrapalhar, eu também não quero. Sim. E a Débora é uma profissional na área da mente. Eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta ABA, psicomotricista e graduando em terapia cristã. Terapia cognitiva cristã, ou seja, daqui a pouco também serei uma psicanalista cristã. Que bênção! Olha, gente, que coisa mais linda. E eu creio que para chegar aqui nessa psicanálise que agora você está fazendo também, eu também estou fazendo psicanálise. Sim. E assim, não foi fácil, né? Depois a gente vai chegar aí nessa parte. Hoje você é vista como uma mulher profissional, segura, mas sempre foi assim, Débora? Não. Tudo tem um começo, né? Tudo tem uma história. E não, eu me vi na posição de me tornar segura. Eu não tive outra opção. Sim. Então a única opção que eu tive foi ser forte. Uhum. E aí eu optei por ser forte. Por ser forte. Uhum. Porque ou a gente é forte, o contrário é fraqueza, né? E aí a gente desiste, a gente sai fora e a gente vai correndo e não avança. Correndo para trás, né? E não avança.
Teve algum momento, né, mesmo nessa fortaleza, mesmo nessa vontade, nessa coragem, que você pensou em desistir? Elis, desisti algumas vezes, mas assim, foram pensamentos rápidos, porque na minha formação é algo muito intenso. E quando eu ainda estava estudando, os meus 2 filhos menores eram bem pequenininhos, e eu Uhum. precisava me trancar no quarto para poder estudar, para poder conseguir ver as matérias, as disciplinas, e eles ficavam batendo na porta: "Mamãe, por favor, me ajuda, eu quero colo, eu quero mamar". Aí eu saía do quarto com o coração na goela Aham. e falava para o meu esposo: "Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta". Era uma viagem bem longa, porque Uhum. as aulas eram semanais e durante a semana eu ainda tinha que estudar. E eu grávida da caçula e no ônibus sacolejando e todo mundo dava sono em todo mundo, não tinha ninguém que Um cedesse lugar. pequeno já Um de e 1 ano grávida. e grávida de outro. É, imagina, né. Então foi tudo muito difícil, o financeiro difícil, então teve dias que eu falei: "Eu não vou dar conta", mas eu tive um suporte muito abençoado, que falava: "Você dá conta sim, eu estou aqui para te ajudar", que foi meu Sim. esposo, um fofo. Ah, isso é muito bom, porque não é fácil, né, romper as situações do dia a dia, da vida real, normal, estar grávida com um filho pequeno, né, Trabalhando, trabalhando e estudando. cuidando da Gente, casa e ainda tendo que fazer uma hidratação no cabelo de vez em aham, quando como para que manter dá o bebê. conta de tudo isso? E como que a gente faz acontecer? É só Deus. Eu não sei como eu dei conta, como você falou, foi só Deus. Se a gente for numerar quantas coisas, como que dá conta, né? Por isso que quando eu vejo alguém falando: "Ai, eu não vou conseguir", eu falo: "Não, você vai conseguir sim, você consegue. Ai, mais um projeto". Não, mas você consegue. Ah. Então, você precisava ser forte, né, que já era a pergunta agora, em algum momento você precisou ser forte? Acho que desde que eu Total. nasci. Aham, total. Eu luto desde que eu nasci, Sim. desde que eu Conta um nasci. pouquinho pra gente. Eu sou a caçula de 3 irmãs e eu sou uma tentativa de aborto. E eu nasci antes do tempo, então eu já luto desde que eu nasci. Eu acho que eu Aham, já sou a resistência desde que eu nasci. sim, E eu me perguntava como que eu consegui, hoje eu tenho a resposta, porque Deus tem planos na sim. minha vida. Uhum. Então, somente por Deus eu consegui, Sim, isso é muito importante, né, a gente reconhecer. Onde estamos é porque ele nos sustentou, sempre, né, e essa questão da sobrevivência nunca foi por acaso, né, nunca. nunca. Você é uma bendita, né. E tenho amigas benditas, com a graça de Sim. Deus. O que você precisou curar em você para se tornar quem você é hoje? Eu nunca achei que eu fosse capaz. Eu ainda estou no processo de cura. Sim, Nós não sempre somos curadas, estamos, sempre exatamente. estamos. Nós não somos curadas ao todo no decorrer da vida, enquanto a vida cura. Uhum, E eu ainda passo por esse processo de cura e eu sempre pensei que eu não conseguiria porque eu era pobre, porque os cursos que eu gostaria de fazer não eram dentro do meu poder aquisitivo, porque tantos uhum. porquês com interrogação. E eu simplesmente coloquei, é igual o bordão que dizem hoje, eu tinha um livro e um sonho. Aham. Os livros eu ainda tenho, e os Sim, sonhos também, sim, só que sim, são novos, eu sempre sim. renovando. Aham. Então Isso eu aí. precisei ser forte, eu precisei me, me reinventar sempre. Eu acho que esse é um dos nossos desafios, o desafio da mulher, o desafio da mulher bendita, da mulher sábia, da mulher corajosa, é esse, estar se reinventando o tempo todo, porque nós não estamos prontos, como a Débora falou aqui, nós estamos sempre num processo de cura, nós sempre vamos precisar estar rompendo em uma área, estar rompendo em algo, mergulhando mais profundo, porque a gente lembra quando a água está lá
no tornozelo. É um nível, né? Então, cada vez mais o Senhor até vai nos proporcionar isso. Porque senão a gente vai ficar para sempre com aquela água lá no tornozelo. E ele sempre quer mais. Então, na nossa vida não é diferente. Os nossos sonhos, né? Muitas vezes um sonho de 10 anos, 20 anos atrás, ele, assim, ele não é que ele caducou, não é que ele morreu, mas muitas vezes esse sonho, ele já repaginou. Verdade. Talvez a gente até já tenha decidido, resolvido esse sonho, mas hoje esse sonho pode ter se transformado em um novo sonho, um novo projeto, ou sim a gente vai lá na gaveta e pega esse sonho, igual o nosso pode bem dizer, que estava guardado há 3 anos e ele não morreu, né? E assim somos nós, nos reinventando e fazendo acontecer, né? A verdade é que nós temos força do céu para fazer acontecer com ele. Exatamente, Elis. Só Deus para nos dar força para realizar os projetos dele nas nossas vidas. Às vezes nós temos um sonho, nós temos um projeto, mas colocamos diante do Senhor e o Senhor fala: não é tempo, não é hora, não é isso que eu quero para você. Porque os meus sonhos de adolescência não eram esses, não eram Sim. esse viés profissional. Eu sempre quis trabalhar com pessoas. Eu tenho formação em secretariado, mas eu nunca gostei de trabalhar com máquinas. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Uma das minhas formações é professora. Sim, sim. E eu era uma boa professora. Se algum aluno meu ouvir, Olha, vai poder. conta pra gente. Vai poder garantir isso e falar. Só que eu vi que eu estava, como você falou, as águas estavam no tornozelo. Eu estava começando a ser uma profissional medíocre, porque eu dava tudo de mim para o que eu podia e porque para o que estavam ao meu alcance, mas eu não conseguia tudo dos alunos, Sim. porque tinham várias questões, vários históricos, várias coisas. Tinha a neurodivergência deles também, que não eram explorados, que não eram descobertos. E eu falei, não, eu preciso ir mais profundo. Eu alfabetizava jovens no 6º ano, né? Passando muito do processo de alfabetização, eu fazia alfabetização no 6º ano. Então, eram 2 extremos muito diferentes. Eu trabalhava com alfabetização tardia e de noite eu ia dar aula na faculdade. E aí, aquela miscigenação, só que eu falei assim, não é somente isso que eu quero ir mais a fundo, eu quero descobrir o porquê. Tem mais, né? Exatamente, eu quero descobrir o porquê que eu não consigo ajudar essas crianças de uma forma mais intensa, profunda. mais profunda. E eu sou uma mãe atípica também. Sim. Né? Isso não tem como falar da minha vida, do meu profissional, da minha formação sem falar a respeito de tal. Eu sou mãe de 3 filhos. Uma mocinha. E o meu filho mais velho teve meningite meningocócica aos 3 meses e ele foi desenganado. O médico falou, ele vai ficar com sequelas. E até ele chegar na parte da alfabetização, não se via essas sequelas. Ele dizia que meu filho não ia falar, não ia ouvir, mas hoje ele fala, graças a Deus, hoje ele ouve, hoje ele é funcional, só que ele teve uma dificuldade muito grande em aprender. E eu ficava me questionando, por que eu consigo alfabetizar crianças lá, adolescentes lá no 6º ano, adultos, e meu filho eu não consigo ajudar? Por que isso está errado? E eu me via como as mães que eu ajudo hoje. Sim. Então, toda vez que eu entro em contato com uma mãe, que uma mãe vem me tirar uma dúvida comigo, eu falo, eu entendo você, não somente como terapeuta, eu entendo você como mãe também. Porque você passou isso. Exatamente. Então, eu comecei a questionar e falei assim, deve ter mais mães como eu, precisando de ajuda, precisando de alguém, precisando de um norte. E foi esse o motivo da minha primeira formação, além de ser professora, que foi a psicopedagogia. Eu vi que estava pouco ainda, queria descobrir mais, queria descobrir o porquê, porque a psicopedagogia trabalha na intervenção. Sim. E eu queria trabalhar na pesquisa. Eu queria entender o porquê do cérebro agir daquela forma. Mais. Foi onde eu fiz a neuropsicopedagogia. E nunca mais parei. Se você me perguntar hoje qual é o próximo curso, eu vou te dizer que ainda não sei, mas vão haver próximos. Sim. E isso é muito poderoso, né? Porque é algo que
veio a empatia, veio a sua história pessoal e a mãe, né? Eu creio que você olha para essas crianças, para esses meninos, adolescentes, enfim, e sente a dor dessa mãe ou Sim. as dificuldades que essa mãe passa, né? Então, assim, que não é fácil. Tem alguma história, Débora, né, nesse período que chamou muita atenção e que você pode trazer? Eu sei que tem muitas histórias, né? Que você Como você possa. falou, tem muitas histórias, mas tem uma que eu me emociono sempre a falar dela. E ela chegou em uma clínica que eu trabalhava, com uma criança muito pequena, ainda usando fralda. Ela vai saber, ela vai assistir, ela vai saber. E E é real, gente, tá o nosso papo aqui. É vida ela, real. ela chegou para mim, a criança, em algumas consultas de pesquisa, deu para notar que a criança fazia parte do TEA, né? Uhum, Do, do enquadramento do TEA, que é transtorno do espectro autista. Só que a criança ainda não falava. A criança eram 5 minutos comigo no colo da mãe, não aceitava, e até que com muito trabalho a criança aceitou. E a mãe desesperada, com o mesmo desespero que eu tive há tempos atrás, a mãe falou assim: "Você acha que ele é autista?" uhum, Eu falei assim: "Eu vou falar para você da forma que eu, como mãe, gostaria de uhum, ouvir. Sim, ele tem muitos traços do sim, espectro autista." Aí ela baixou a cabeça assim, eu falei assim, ela, e o que vai ser dele agora? Ele vai ser o que ele quiser. Ele uhum, pode o que ele quiser, porque a ajuda você já está procurando. sim, Você já é instruída. Eu estou aqui para te ajudar. E ela sempre fala isso. Demorou para laudar, porque ele uhum. era muito pequenininho. Demorou para o laudo vir, ficou confirmado o autismo. Hoje ele ainda é meu paciente. Ah, Eu legal. tenho o Você ainda prazer de cuida dele. acompanhá-lo, Aham. sim. E ela sempre fala: meu filho pode ser o que ele quiser. A Débora falou que ele Isso pode ser aí. o que ele quiser. Aproveitando esse gancho também, né? é, eu acho que o medo da mãe é esse, né? De não saber como vai ser recebido essa criança, mas que ele pode sim ser o que ele quiser. Ele vai desenvolver, dependendo do cuidado, quando é cedo, eu creio. Sim, Quanto mais na cedo intervenção, né? isso, essa intervenção vier, né? Essa família vai ficar bem com o filho e ele vai traçar o caminho dele aí. É porque a gente tem grande nome de pessoas autistas que têm aí, né, uma vida tipo normal, né? Então acho que as mães vem um medo, né, assim, tipo, e agora o que vai acontecer? Elis, o que que acontece? Quando a gente fala da neurodivergência, o maior trabalho que eu tenho não é com as crianças e com os pacientes, é com Uhum, os pais. Essa uhum. questão da aceitação. Porque nós, Sim. como pais, nós Uhum, mentalizamos e cremos e queremos filhos perfeitos. uhum. Né? A maioria das pessoas visualizam filhos perfeitos. E a inclusão que se prega, que se fala, ela não existe, Quando infelizmente. acontece que precisa pensar assim, sentir assim, vem um tabu, vem uma barreira. Não, meu filho não tem esse problema. Então, assim, eu faço um acompanhamento Uhum. extensivo para as famílias. Por isso que hoje eu faço psicanálise, porque Sim, ficou raso sim, total. eu ajudar Aham. somente Não a tem como. criança, Aham. sem alcançar a Sim. família. Eu falo para você, Débora, eu tô nessa área como terapeuta e eu tenho atendido, né? Se eu atendo um jovem, um adolescente ou filho, eu falo assim, não tem como não trazer o pai, os pais. Exatamente. E eu já tive a oportunidade de trazer, né, o pai ou a mãe, ou os dois, e como melhorou. E quando os pais fogem, é muito difícil esse tratamento continuar, né? Sim. Então, assim, já deixamos aqui essa observação, esse alerta, pais e mães, é necessário que você se renda, né? Quando for preciso, se for preciso, se rende a um dia a essa conversa com um profissional, esse bate-papo, porque só vai ajudar aos nossos filhos, né? Só vai ajudar Vou eles. falar para ali. O diagnóstico não é o fim. Ah, é o fim. Meu filho tem uma questão. Não, não é o fim, é o começo. Dali você começa a trilhar um caminho já sabendo como fazer. O diagnóstico é só um remo para você remar rumo ao objetivo que você quer para o seu filho.
o seu adolescente, para o seu marido. E nisso eu acabei descobrindo muitos pais que também são neurodivergentes e sim. não se entendiam, Aham, não se compreendiam. Ah, é por isso então que eu faço isso, é por isso então que eu sou assim. sim, E o diagnóstico, né, o entender você é libertador. sim, com certeza. Assim, você está nessa área e está partindo agora para a psicanálise, e é justamente isso. Nós hoje, é bíblico, o meu povo erra por falta de conhecimento. Exatamente. Então, muitas vezes, nós não nos conhecemos. Muitas vezes a gente não fez realmente uma análise, nós assim, não sabemos nem nossa história, muitas vezes nós nem sabemos de onde viemos, quem eram os nossos pais, quem teve problemas, né, com a paternidade, com a maternidade, e aí você não conhece a tua história, né, a tua história, as tuas raízes você não sabe. Então, por isso, muitas vezes a gente sai repetindo, né, coisas que a gente não tem conhecimento, e a gente sofre, e a gente adia coisas, e a gente deixa de resolver coisas muito antes, porque está protelando por não se conhecer e por não conhecer a sua história. Mas vem aí, né, a ciência ligada à fé é tudo. Então, assim, não deixa para depois, procure sim. Dúvidas que você tiver, procura sim um profissional, que vai ser muito bom quanto antes nós estarmos olhando para nós vamos vencer com muito mais facilidade. Continuando aqui, o que as pessoas veem em você e não fazem ideia do preço emocional que você precisou superar. Quem olha a Débora, né, dançando às vezes, a Débora dança também, para quem não sabe, é ministra, né, nessa área também, e quem vê a Débora brincando com as crianças, pulando, não sabe, né, de repente, se você pagou um preço para superar algumas coisas, né? Sim, eu pago preço até hoje. Sim. Para eu chegar com saúde e em vida na minha idade hoje, foi muita renúncia, foi muito preço e ainda é o preço. As pessoas, eu tenho comigo que a gente nunca deve tirar uma primeira conclusão. Ah, a primeira, como é que é o estado? A primeira Impressão? é que fica. Aham, sim, Eu não faço isso. Porque a sim. primeira impressão que as pessoas têm ao meu respeito é que eu sou uma pessoa antipática, Aham. Se for fazer metida. uma leitura, né? Sim, metida. Uhum, E eu estou melhorando isso, né, uhum, por- com a minha postura, porque eu já chego olhando além. Aí a pessoa me cumprimenta e oi. Antes era assim. Hoje eu estou fazendo um esforço para que isso não aconteça, para as pessoas não pecarem. sim. Porque a primeira Aham, impressão não é a que pode ficar. E eu nunca também tiro uma pessoa pela primeira impressão, Elis. Porque uhum, às vezes naquele dia a pessoa pode não estar num bom sim, dia. sim. Naquele dia pode ter acontecido ela ter recebido uma notícia ruim que deixou ela Uhum, mal naquele dia. Às vezes aquela sim. resposta brusca pode ter sido resultado de alguma coisa que Uhum, aconteceu no decorrer daquele sim. dia. Mas voltando, eu tive que romper. Eu tenho comigo que eu preciso ser melhor todos os dias como pessoa, como Uhum, ser humano, como mãe, como sim. filha, como Uhum, serva, como sim. esposa, como amiga. Aham. Eu preciso ser melhor, melhorar a cada dia. Isso aí é tão importante, tão profundo, e é tão natural a gente falar que precisa ser tantas coisas boas lá fora. É bem mais fácil. Sim, Dentro é o nosso campo de batalha, dentro é o nosso ministério, na nossa casa com os nossos, né? Ser melhor com o nosso marido, com nossos filhos, ser melhor conosco é muito mais profundo, muito mais né? difícil também, Muito mais porque difícil. lá fora a gente pode criar personagens e Uhum, fazer acontecer. Ah, você é calma, você é isso, você é aquilo. Mas você me fez essa pergunta e eu nem acredito que eu tenha dado uma resposta bem conclusiva, porque eu não sei dizer de mim. Eu espero uhum, que as pessoas digam. E a opinião mais importante para mim não é a de quem está assistindo o podcast, é importante, mas a mais importante para mim é do meu marido e dos meus filhos, que sim, são os que convivem comigo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, assim, as sim. outras opiniões podem até ser importantes para a formação da pessoa Uhum. que eu estou me tornando a cada dia. Mas a mais importante para mim é dos meus filhos e do meu marido. Sim, e olha, vou contar uma coisa para vocês, que o meu marido com certeza vai ver.
Toda vez que ele pega, por acaso, um vídeo meu passando ali na telinha do Instagram e tal, na hora ele mostra para mim quem é essa mulher aqui. E olha, vou te falar. E eu, na hora, eu faço várias interrogações. Porque aquela mulher da telinha, eu preciso que seja realmente a mulher real. E eu preciso, e eu quero muito que a admiração do meu esposo comigo não seja somente essa moça que está passando na tela, mas que eu seja realmente alguém que seja real. É claro que nós desenvolvemos vários papéis, né? Quando a gente fala assim, muitas vezes eu como terapeuta ou massoterapeuta, estou desenvolvendo um papel, né? Que na minha casa eu não vou estar agindo conforme a massoterapeuta ou a terapeuta, né? Eu não vou estar agindo como uma cantora, como uma professora, né? Mas a gente tem que cada tempo sabendo assim, eu preciso melhorar nisso. Quando vem uma crítica, né? Quando eles vêm com uma crítica para nós, eu falo assim, caramba, preciso observar isso aí. Por que ele está fazendo? Por que os meus filhos, que a gente brinca muito, a gente dá muita gargalhada, e muitas vezes na brincadeira eu falo, por que eles falaram isso? Aí eu já vou filtrar o que eu preciso melhorar, né? Porque ser legal lá fora é muito bom, né? Mas dentro de casa é que é o nosso maior desafio. E é o que eu acho que a gente precisa se preocupar mesmo, em melhorar sempre dentro, porque fora vai ser o transbordar que já vem. Exatamente, Né? natural. O natural. Você me fez lembrar de uma coisa que eu fiz até essa semana. É importante para mim saber sempre da opinião dos meus filhos, de como que eles me veem. E como eles são crianças, um de 9 anos, Sim. outra de 7 anos, dois lindos que eu não lembro, porque hoje o mais velho já está morando sozinho. Uhum. Então eu fiz papéis escritos com o nosso nome, o nome de nós quatro que moramos na casa, eu, meu esposo e eles dois, e cada um que tirava o papel tinha que demonstrar como que o outro era sem falar. E foi muito interessante, porque assim, eu me vi pelos olhos deles, né? Como que eles te viam mesmo, né? Como exatamente. você me vê. Engraçado que cada um me viu de um jeito. Mas juntando tudo sou eu. Cada um viu um pedacinho da Sim, Débora. o Lucas, que é muito intenso, meu filho Lucas também é neurodivergente, então ele é muito intenso. Enquanto eu olho o copo tá meio cheio, quase transbordando, ele ainda falta água. Então ele tem essa alta exigência, essa exigência com ele mesmo. Ele me fez assim, como se estivesse brigando. Aí mas eu sempre brigo com vocês. Ele, não, mãe, eu amo a senhora, mas é porque a senhora, quando vê alguma coisa errada, a senhora briga. Aí a Alana me viu de uma outra forma. A Alana já me viu assim, dançando com ela, porque a gente faz muitas coisas juntas. E tem muito a ver coisa de menina com menina. Sim, sim. E fazendo o nosso cumprimento, a gente tem um cumprimento só nosso, particular. E fazendo, aí todo mundo falou, é a mamãe, tá imitando a mamãe. E meu esposo me fez fazendo um olhar assim, ó. Então, mas é assim que você me vê, ele porque é assim que você me olha quando você quer falar alguma coisa entre mim, eu não entendo. Mas eu entendi que juntando tudo aquilo realmente sou eu. Olha, vou deixar aqui uma dica para nós, hein? Porque eu vou precisar fazer isso lá em casa. É muito Faz legal. isso aí na sua casa, esse momento, porque eu acho que vai ser importante. Cada um, eu quero muito saber sempre, e eu sempre pergunto isso para eles. Eles zoam muito comigo, muito, você não tem ideia. A gente hoje mesmo a gente estava vindo, eles falam assim, mãe, não ri de olho fechado porque está dirigindo, porque é muita, né, bagunça boa, mas é muito bom saber o que eles pensam da gente. É muito importante. É muito importante. Porque, como eu falei, na rua nós somos personagens. Na rua eu sou a tia Débora, eu sou. Alguns me chamam doutora Débora, mas em casa eu sou a mãe, eu sou o humor. Entendeu? Então, na casa a gente está lavando a louça, na casa a gente está fazendo comida, na casa a gente está brigando porque a gente precisa que as coisas estejam no lugar e nem sempre estão mesmo, né? Nunca estão. A casa não é tudo lindo e perfeito. Eu falei que quando eu viesse morar em Itaguaí, eu ia só cuidar da casa, 100% da casa, e as minhas toalhas iam ser todas impecáveis e lindas e branquinhas. Ia ser uma casa muito perfeita,
não consegui até E tá agora. tudo bem. Tá tudo Porque bem. é uma casa onde mora amor, onde mora alegria, onde mora Aham, sim, cumplicidade. sim. E E cada uma de um jeito. sim, e lá em casa eu costumo dizer que o quarto deles é o Nárnia, porque eu também gostaria. Passei por Aham, uma obra extensa, no ano passado na casa, mudança na casa e mudança interna, porque, uhum, quando tira tudo do lugar, tira tudo do nosso lugar sim, também. E eu falei: "Não, agora vai ficar tudo impecavelmente limpo". No meu quarto eu ainda consigo manter arrumado, mas eles são crianças, não são robôs. E aham, isso o Espírito Santo ministrou no meu coração, falou assim: "Você tem 2 filhos perfeitos que brincam, que fazem bagunça o uhum, tempo todo, que falam", e aquilo veio como uma seta no meu coração, porque eu tenho mães que os filhos não conseguem brincar de uma forma funcional, que tem um sim. monte de brinquedos, mas que não tem E que finalidade até aqueles guarda os brinquedos. brinquedos, né. Não, lá Tem em casa pessoas tem que nada guardado. guardam por anos e nas caixas, lá Não. tudo perfeito. Ganhou, É, brincou. com Vai certeza. ser feliz, vai ser criança. Vamos continuando. Teve algum momento, Débora, que você percebeu: "Se eu não mudar, nada na minha vida vai mudar"? Teve algo assim? Teve alguma situação que você falou: "Eu preciso de tal mudança, de certa mudança, porque se eu mudar, sim, outras coisas vão precisar", na área sua, como no casamento, ou como mãe, ou como profissional? Sim, eu sempre fui, por ter tido uma infância difícil, eu sempre fui muito de tomar a iniciativa. "Não, tem que fazer". Eu acabava, anulando meu esposo quanto a isso. Eu Uhum. acabava sendo o homem da casa Sim, e anulando ele com as funções, com as coisas, não dava voz a ele, sim. porque eu achava: "Ah, tá demorando para fazer. Já faço Ah, logo, já já faço resolvo. logo". E isso estava me sugando as minhas energias. Minhas energias, estava fazendo com que eu não tivesse o respeito, propício para ele, Uhum. né, não o visse mais como sacerdote da minha Sim. casa. Uhum. E eu falei: "Eu preciso mudar, porque isso não é uma posição de qual está me fazendo bem". Uhum. Tem mulheres que são assim, os casamentos funcionam, apesar de não estar, eh, Sim. respaldado Aham. biblicamente, mas cada um tem a sua funcionalidade. Eu costumo Sim. dizer assim, cada um tem sua pedagogia na sua casa. O que Aham. funciona na minha casa não funciona na Muitas vezes. sua. Isso. Ou às Uhum. vezes funciona, não é receita de bolo. A vida Sim. não é uma receita de bolo que a gente segue ali à risca e dá certo. Então aquilo estava minando as minhas energias, as minhas emoções. E eu falei para ele: "Não, essa responsabilidade é sua". Reconheci, Uhum. pedi desculpa e hoje a funcionalidade está bem melhor. Sim, porque você de repente fazia algo que seria para ele fazer, para o homem fazer, né, e você tomava frente, acabava tendo Sim, que fazer, porque eu sei muito bem o que é isso, sim, desculpa, já fiz muito, já passei muito, né, por essa fase aí, e eu era assim também a dona do planeta Terra, e eu precisei dar muitos passos para trás. Pode bem dizer, falarei algo muito sobre isso, contarei para vocês. E realmente é necessário, né, quando a gente dá passos para trás e deixa que o homem tome o lugar dele, a posição dele. Então, sim, você falou assim: eu preciso mudar. Se eu não mudar, eu iria continuar todos os outros anos não, tomando se eu frente de não tudo, mudasse, meu resolvendo casamento tudo. não ia permanecer. Uhum, Se eu não mudasse, eu não ia dar um bom exemplo para o meu filho e para minha filha. Eu ia sim, anular também meu filho como homem, como homem. eu ia fazer com que minha filha tivesse uma sobrecarga como mulher, porque nós somos os exemplos deles, Sim, uhum, graças a Deus. Então eu comecei a ressignificar isso em mim, sim, né, com a ajuda terapeuta, sim, é necessário, com muitas com vezes, né. acompanhamento psicológico. E teve uma vez que eu não esqueço, eu em uma terapia, a minha psicóloga falou: "E aí, Débora, como estamos hoje?". Aí eu falei para ela: "Hoje eu sou uma bagunça quebrada". Ela: "Mas me explica", eu não conseguia explicar para ela por que que eu estava me sentindo aquela bagunça quebrada. Uhum, Então ela, com os testes, né, com todo jeito, ela foi me fazendo entender o que que estava quebrado, sim, estava fora, né. o que que estava fora de contexto, o que não Uhum, estava legal. E foi muito importante também que meu esposo também faz terapia, acompanhamento psicológico, uhum, porque eu sim, falei: "Eu não estou conseguindo, e você não aham, está alcançando em mim sim, o que eu gostaria que alcançasse". E ele também se submeteu até hoje fazemos, não queremos parar. aham. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós, você, Débora,
pode ter começado a trabalhar bem cedo, né, começou a desenvolver muito cedo, assim como eu também. E muitas vezes, se a gente nós temos o nosso tempo, o nosso time, e o outro, ou vice-versa, o homem e a mulher, assim, às vezes a gente não está andando no mesmo tempo, né? Então a gente perde a paciência. Quem está lá na frente perde a paciência com quem ainda não chegou, com quem está atrás. E é muito bom que o homem, sim, sempre esteja na frente. Isso é maravilhoso. Mas se ele ainda não conseguiu chegar, se a gente estiver lá na frente, fazendo e acontecendo, a gente perde a paciência com o outro, a gente não tem paciência de deixar o outro passar pelo processo, e às vezes o outro realmente, por muitas questões emocionais mesmo, por tanta história dele também, ele acaba ficando lá atrás, e se não tiver ajuda, né? Quantos casamentos podem estar muito melhor hoje e não estão por isso? Porque muitas vezes um está muito fora da realidade ali do outro, o casal muitas vezes não andando junto, fica difícil, né? Então vem as questões emocionais e às vezes a gente começa a viver lá na frente, o outro não entendeu, não buscou ajuda e aí fica, né, essa distância desse casal. Então eu quero até aqui também deixar, né, a nossa história também para que outras pessoas possam observar, né, da gente olhar para o nosso marido ou o marido olhar para a esposa e ver, né, qual é esse distanciamento. Às vezes o distanciamento é só uma questão emocional que precisa ser Um ajustada. ajuste. Ajustou aquele detalhe interno, o fora vai acontecer, Sim. né? Então, assim, a terapia ajuda muito, né? Confia em alguém que possa te aconselhar, mas é muito válido. Então, se for preciso mudar algo aí na sua vida, se for necessário, faz isso, né? Mas faz isso com equilíbrio, faz isso assim junto com o teu esposo ou esposa, para que se for o caso do casamento que seja uma bênção, né? Que não E acabe, né? E uma coisa assim muito importante é que nós que somos mulheres assim enérgicas, sanguíneas, que quer resolver tudo no nosso tempo, a gente acaba meio que se tornando mãe dos Sim. nossos cônjuges, né? Uhum. Porque a gente acha que tem que ser dada a ordem da mesma forma que a gente fala com o filho, porque com fulano funcionou. E não, o que Sim. funcionou com fulano Uhum. não vai funcionar com a gente. Sim. E é exatamente isso. A gente precisa reconhecer e que nós também machucamos o outro, nós não somos a dona da razão, Uhum. que casamento perfeito, que o esposo nunca acorda de mau humor, que nunca tem cara feia, que a mulher já acorda linda e maquiada, é Aham. só fictício, é só na novela mexicana. E que não vou dizer que a gente não discorde, porque somos seres humanos totalmente diferentes. Quem conhece meu esposo sabe. Ele é o barulho em pessoa e eu sou o silêncio. Eu preciso de silêncio e ele, para se concentrar, precisa de barulho. Eu sou de falar, ele é o de não falar. E para dar certo, para ter Sim. esse ajuste, a gente Aham. precisa de ajuda, e a gente precisa de a palavra seria não só ajuda, mas a gente precisa de disposição. Sim. Aham. Sim. Disposição para fazer dar certo e Sim. acontecer. Aham. Hoje, graças a Deus, a gente caminha juntos. Ele é o meu fã número um. Ai, que bom. Isso é tudo, hein? Não, vai ter uma briga lá em casa, porque ele diz que é o número um, mas o Lucas também diz que é o número um, que me ama mais que ele. Aí, Ai. mas aí eu tenho dois Aham, fãs número um. Desculpa, maravilhoso. obrigada de nada. Teve alguma decisão difícil que você tomou e que mudou a sua história? Tipo assim, eu precisei tomar essa decisão, ou até de repente tomou a decisão, né, e tipo, já era, e você falou assim, por essa decisão, aconteceu várias outras questões, né? Pode ser positiva ou negativa, porque, gente, nem sempre é tudo positivo e lindo, né, na nossa vida. Tem os perrengues, né, tem as coisas difíceis. Elis, eu tenho algo que eu trato em mim, em acompanhamento psicológico mesmo, que é eu não sei dizer adeus. Eu não Uhum. sei, Encerrar ciclos. eu tenho dificuldade para Uhum. encerrar ciclos, muita Sim, dificuldade. sim. E eu precisei tomar decisões em encerrar ciclos e Uhum. seguir, Sim. porque senão eu ia estagnar, eu ia, eu ia
morrer, né? Uhum. Morrer profissionalmente, Mas foi morrer. necessário. Foi necessário encerrar Uhum. ciclos, entender que ciclos começam, são bons Sim, até tem certo o tempo, andamento. exatamente, mas tem um período. Então, Uhum. eu precisei encerrar ciclos Sim. para poder fluir. Que se for necessário, né, a gente precisa estar preparada. Sim, Você tocou em algo que eu também precisei passar. Meu Deus! Quem disse que é fácil, né? nunca é. Mas quando necessário, é necessário. Necessário saber, né, fechar, mas esse fechamento, ele precisa ser saudável, né? E abre outras Porque vai portas que te abrir, fazem fluir. aham, porque às vezes a gente quer muitas vezes agarrar e ficar ali, se for com pessoas, né? A gente quer ficar ali grudado e tal, e às vezes não é mais o Não tempo. é. Deus está falando, acabou o tempo, era só para esse período, Era só né? para essa experiência. Ah, era só para isso, era só para viver essa história. Depois vocês vão seguir. E aí é bom a gente liberar em paz, né? Nós sermos liberadas em paz e liberar pessoas também em paz. Sim, Então, realmente, né? Porque a gente se apega, né? A sim. gente se apega às pessoas, às coisas, né? Assim, aos detalhes, à vida, né? E aí, realmente, é difícil, mas que Deus nos ajude a iniciar ciclos, porque às vezes a gente tem dificuldade em encerrar, mas às vezes a gente tem dificuldade em iniciar. Porque quando a gente inicia algo, tem uma responsabilidade, Sim, tem um construir, né? E às vezes a gente, ai, tem preguiça, ai, não quero iniciar uma amizade, não quero conhecer gente nova nenhuma, deixa tá tudo bem quem eu tenho. Mas às vezes Deus tem algo poderoso em novas amizades. Às vezes Deus tem algo em novos relacionamentos, em novos ciclos, com novas pessoas, né? No novo projeto, novos aprendizados. novos aprendizados. Então, eu creio não, é verdade. O novo é de Deus, o novo é do céu. O nosso Deus, ele é um Deus de novidade de vida. E assim vai ser também nas novas amizades, né? Nos novos relacionamentos, em novos projetos. Não se contente apenas com o que você já tem aí. Não é que você vai ficar loucamente buscando todo dia coisas novas. Não é sobre isso. Flui Não vamos naturalmente, confundir, né? Flui né? Sim, vai naturalmente. fluir. Vem até você naturalmente e assim vai. Sim, e aí o que a gente só precisa saber, o que que você vai fazer com o que está aí na tua mão. Será que você vai guardar ou será que você vai transbordar o que Deus está te dando? Fica aí a dica. A gente já está finalizando, finalizando porque o tempo voa, mas é, eu quero fazer duas perguntinhas que eu acho que também assim é bem importante em todas as áreas da vida. Uma é: você já se sentiu desacreditada ou desvalorizada? No modo geral, em tudo, né? Sim, Desacreditada ou muitas desvalorizada? vezes. Aham, Muitas vezes. Eu preciso olhar para dentro de mim, para minha missão, porque a profissão que eu escolhi não é somente uma profissão. sim. Eu tenho Uhum, isso como missão de vida e ver assim tudo o que aquelas crianças, famílias significam para mim, o que eu significo para elas, sim. para poder ter força e falar, não, não é uma opinião, não é uma opinião, uma crítica destrutiva que vai ter Aham, o poder de me sim. destruir. Tipo, eu sei o que eu Eu quero, eu sei o que eu sei quero, eu a sei minha para que eu missão. Aham, quero, eu sei aham. qual é o meu objetivo, eu sei aonde eu quero chegar. Sim, sim. Eu sei o que que eu quero conquistar, quais os corações, né? Eu falo que conquistar os corações é tudo. E Sim. é isso, esse é o desejo do nosso Pai, conquistar o nosso coração, né? A nossa vontade. Então, na nossa profissão também, a gente sente que vale a pena quando a gente tem esse sentimento, né? Então, E sabe independente. o que é mais legal? Porque geralmente vem essas desvalorizações, essas críticas, esses desacreditar depois de um processo que eu acompanho um paciente e os pais não aceitam aquele findar, não aceitam aquela conclusão, Uhum. né? Não aceitam a questão no qual eu estou falando, olha, vamos fazer desse jeito, vamos fazer assim, não aceitam. E aí procuram outros, não é nem Uhum. outros profissionais que acabam falando a mesma coisa que eu disse lá no Aham. Aí fala comecinho. assim: "Ah, então, tá certo, estava certa, né".
Eu Mas sempre falei aham, isso. aham. Mas eu acho que, apesar de tudo, isso vem para te gabaritar. Ok, eu sabia o que eu estava falando, eu sabia o que eu estava Sempre fazendo. falei Tipo isso. assim, fico em paz. Era Sim, é isso. um acalentar para o Aham, tipo coração, porque assim, tem eu tem já vezes que a sabia que gente era meio esse que caminho. duvida, mas a gente: Aham, "Meu Deus, será que não é? Eu agredi tanto, será que" a gente pensa: "Eu tenho que me ressignificar, eu tenho que aham. será que eu sou boa mesmo nisso?" Aí vem a Aí conclusão. vem, ou seja, vai fechando, aí você vai, tipo assim, te dando essa certeza, fala, ok, eu estava no Obrigada. caminho, obrigada, Deus. Obrigada. Finalizando, o que você aprendeu diante disso tudo, dessa sua história, de todos esses anos de vivência sobre a Débora, né? Em relação limites, descanso e autocuidado. Ela tá olhando para lá. Nem tudo é do meu jeito e está tudo bem. Nem tudo é na hora que eu quero e quando e como eu quero e está tudo bem. Porque quando a gente entende que não é a minha vontade, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente vive o expandir de Deus. A Sim. nossa vontade é limitada, Uhum. mas a vontade de Deus é infinita. Perfeita, é perfeita. Eu nunca imaginei, há 10 anos atrás, de estar aqui com uma bendita linda, que é minha amiga, fazendo um bebê nascer, fazendo um Sim. sonho Uhum. acontecer, um projeto se iniciar. Sim, E eu sim. acredito de verdade, Elis, que essa é só a primeira de muitas vezes que você vai romper muitas vidas, você vai fazer muito, vai bem dizer muitas vidas Sim. através desse seu novo projeto. Sucesso, minha amiga. Poxa, obrigada. Eu te agradeço muito, né, por estar comigo esses 3 anos pensando nesse bebê que está nascendo hoje, o pode bem dizer. Foi sendo E gerado foi sendo no gerado, coração de gerado, Deus. aham. E E nasceu no hoje, tempo no dele. tempo dele, e hoje está acontecendo. Você é a primeira, não tinha como não ser, porque assim, né? Deus tem algo para nós, para você, para sua história. Então, não foi em vão esse dia hoje para gente. Eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas benditas que estão do outro lado, vão poder conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, quem é a Débora, quantas dificuldades você passou para chegar até aqui. Se a gente fosse falar, gente, ia ter que ser horas. Não dá para ser assim em tão pouco Live. tempo. A gente vai ter que fazer uma live muito gigante e que vamos fazer depois, né? Porque tem muita coisa para falar, mas é para dizer para vocês que esse foi o nosso primeiro, pode bem dizer. Nós estamos bem dizendo hoje a história da Débora, com muito carinho, que Deus vai fazer mais que o bastante na sua vida e que nós venhamos trazer aqui várias mulheres. Eu falo que esse lugar aqui vai ser para mulheres simples, comuns, extraordinárias, com histórias reais, para que possa falar para você aí que às vezes está desacreditado da vida. Mulheres desacreditadas, mulheres que dormem sonhando e acordam e não quer mais sonhar. Olha a Débora, se ela tivesse desistido, né? Quantas coisas a Débora passou e ela não desistiu, ela superou quantas coisas, né? Assim como eu, e assim como você vai ver muitas mulheres bem dizendo aqui a história delas. Eu quero te convidar a você sonhar. Não deixa de sonhar, não deixa de acreditar em você, porque tudo já foi determinado para a sua vida. Igual o Senhor determinou toda a história da Débora. Né? Então, ela está aqui bem dizendo e nós temos certeza que será assim momentos muito legais para quem estiver do outro lado nos assistindo. Sim. E eu quero te agradecer, minha amiga. Deus te abençoe muito e que nós venhamos a fazer vários, pode bem dizer. E no aniversário de 1 ano, nesse projeto, estarei Verdade, aqui olha! agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor Isso, pela sua vida. isso. Muito obrigada. Beijo, muito obrigada. Obrigada por você ter ficado aqui conosco.